Dizem que voltar de viagem de negócios mais cedo do que o previsto é um mau presságio. Eu não acreditava nisso, até cruzar a soleira da minha casa e ouvir vindo da cozinha não uma risada alegre, mas o choro sufocado da minha esposa. Lá, sentado à mesa, estava meu consogro. Fiquei paralisado com a sacola de presentes nas mãos, sentindo a vida desmoronar. Mas naquele momento, eu jamais poderia imaginar que a salvação da minha família viria de onde ninguém esperava, do lixo de uma babá demitida. Olá, vamos nos conhecer. Meu nome é Antônio Ferreira, um simples chefe de turno numa fábrica. Durante 60 anos vivi honestamente, sem incomodar ninguém. Criei meu filho. Aprendi a responder pelas minhas palavras e a acreditar que a verdade é um material tão sólido quanto o aço. Mas a vida, como se vê, sabe nos dobrar de um jeito que nenhuma prensa consegue. Antes de eu cruzar a soleira da cozinha e contar como tudo aconteceu, escrevam nos comentários de onde estão me ouvindo, de qual cidade ou vilarejo. Vai me ser mais fácil saber que minha voz chega até pessoas de verdade. Aquelas botas sujas e caras de couro de jacaré no meu corredor, eu as reconheceria entre 1000. Estavam no tapete de forma insolente, como se fossem donas do lugar, pisando não apenas no tapete, mas em toda a minha paz. Fiquei parado com as chaves na mão, sentindo a alegria do retorno escorrer de mim como água de um balde furado. A porta da cozinha estava entreaberta, e de lá vinha um som mais assustador do que qualquer barulho de máquina na minha fábrica. O choro baixo e sufocado da minha esposa, Maria. Por favor, não faça isso. Renato Augusto, nós vamos embora, só não mexa nele. Sua voz tremia e falhava como uma corda esticada demais. A sacola de presentes que eu havia carregado por meio país escorregou dos meus dedos entorpecidos e caiu no chão com um baque surdo. Algo tilintou lá dentro, mas eu não me importei. Respirei fundo, tentando conter o tremor nas mãos, e entrei na cozinha. A cena que se abriu diante dos meus olhos ainda está gravada na minha memória. Basta fechar os olhos. Minha Maria, pequena e curvada, estava sentada num banquinho com o rosto escondido nas mãos. E à sua frente, nem ao menos tendo tirado o seu casaco de cashmere, estava recostado Renato, meu consogro, dono de uma rede de clínicas particulares e homem que há muito tempo decidiu que nossa cidade lhe pertencia por direito do mais forte. Ele olhava para Maria com um tédio desdenhoso, como se ela fosse uma mosca importunante. Ao me ver, ele nem se mexeu. Apenas o canto da boca se contraiu num sorriso frio. Ah, apareceu. Ele jogou, sem mudar de posição. Melhor ainda, não vai precisar explicar 2 vezes. Eu o olhava e sentia dentro de mim uma onda quente e pesada de raiva se levantar. Esse homem nunca foi um hóspede bem-vindo na nossa casa, mas agora emanava uma ameaça direta. O que está acontecendo aqui, Renato? Perguntei, tentando que minha voz soasse firme, embora o coração batesse na garganta. Por que minha esposa está chorando? Renato, lentamente, de forma teatral, tirou do bolso uma cigarreira dourada. Bateu nela com os dedos, mantendo a pausa, como se fôssemos atores no seu teatro barato. Escuta bem, Antônio, disse ele por fim, erguendo sobre mim seus olhos aguados e vazios. Seu filho Carlos, hoje de manhã, perdeu completamente a cabeça. Invadiu a casa da minha filha Beatriz, derrubou a segurança, assustou a criança e tentou levar o pequeno Gustavo à força. Herói que apareceu. As palavras caíam no silêncio da cozinha como pedras pesadas. Senti o sangue abandonar meu rosto. Carlos, meu Carlos, que não faria mal a uma mosca. Um rapaz bom e gentil, que nem sabia levantar a voz. Isso é mentira, exalei. Carlos não poderia atacar ninguém. Ele só queria ver o filho.
Beatriz não deixava eles se encontrarem há 3 meses. Isso você vai contar ao delegado, me interrompeu Renato, acendendo o isqueiro. Ele está preso agora. O artigo é sério. Agressão, lesões corporais, tentativa de sequestro de menor. Posso fazer ele pegar 5 anos. E pode me acreditar, vou fazer. Maria soluçou novamente, e esse som ressoou no meu coração. Olhei para o consogro e percebi. Ele não estava blefando. Para pessoas como ele, o destino alheio é apenas uma moeda de troca. Para ele não custava nada destruir a vida do meu filho por capricho ou para demonstrar seu poder. No aposento se instalou um silêncio pesado e viscoso, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na parede. O tempo parecia ter desacelerado, se estendendo numa tortura infinita. — O que você quer? Perguntei, sentindo a garganta arder. Você não veio só dar notícias. Renato soltou uma baforada de fumaça para o teto. Fez uma careta olhando em volta da nossa humilde cozinha. O armário velho, as cortinas floridas, as fotos nas paredes. Tudo o que eu e Maria havíamos conquistado ao longo dos anos, tudo o que era nosso conforto, para ele era sinal de pobreza. Vou dar uma chance a ele, disse ele com preguiça, como se nos estivesse fazendo um enorme favor. Mas as condições são duras. Vocês vendem esse apartamento, compram algum casebre no interior a uns 100 quilômetros daqui e se mudam todos juntos. Você, sua esposa e Carlos. Cambalei, segurando o encosto da cadeira. Vender o apartamento. Nossa casa, onde Carlos cresceu, onde cada prego foi cravado pelas minhas mãos. Ir embora 100 quilômetros para o meio do nada. Você enlouqueceu, sussurrei. Esta é a nossa casa. Moramos aqui há 30 anos. Não me interessa, cortou Renato, e sua voz ganhou aço. Vocês somem da nossa vida para sempre. Não quero que meu neto seja criado por gente pobre. Não quero que seu filho fracassado fique atrapalhando minha filha. Beatriz tem um grande futuro, e vocês não cabem nele. Ele se levantou, inclinando-se sobre a mesa, e seu rosto de repente ficou muito perto do meu. Eu vi os poros dilatados no nariz, vi a crueldade no olhar. Vocês têm 1 semana, Antônio, 7 dias. Se daqui a 1 semana ainda estiverem aqui, Carlos vai para a prisão. A pena será real. Lá ele vai aprender a vida rapidinho, se não aprendeu aqui. Ele se virou e foi em direção à saída, pisando forte com suas botas de jacaré. Fiquei parado, sem conseguir me mover, como se tivesse levado uma marretada na cabeça. A porta de entrada bateu, e o apartamento voltou ao silêncio. Só Maria continuava a chorar, escondendo o rosto na toalha de cozinha. Me aproximei da janela. Lá fora era um dia cinza comum. As pessoas se apressavam em seus afazeres. Os carros buzinavam no trânsito. O mundo continuava a existir, sem notar que nossa vida havia acabado de terminar. Por dentro, eu fervia de indignação, de uma raiva impotente. Como era possível? Como uma única pessoa podia simplesmente chegar e riscar o destino de uma família inteira só porque tinha mais dinheiro? Mas o pensamento mais assustador era o de Carlos. Meu filho agora estava numa cela entre criminosos, assustado e machucado. Eu sabia que Renato não estava brincando. Ele de fato colocaria Carlos na prisão se não nos submetêssemos. — Tonico, Maria me chamou baixinho. — O que vamos fazer, Tonico? Eu me virei para ela. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Neles havia um medo animal pelo filho. Me aproximei e a abracei pelos ombros, sentindo como ela tremia com todo o corpo. — Arruma suas coisas, Maria, disse eu com a voz embargada, e a minha própria voz me pareceu estranha. Vou ao presídio. Preciso ver meu filho, e depois vamos decidir.
Naquele momento eu ainda não sabia que aquilo era apenas o começo do inferno. Não sabia o que teríamos de atravessar naquela semana. Achei que as coisas não podiam piorar. Mas a vida havia preparado provas que eu não conseguia nem imaginar. E a descoberta mais assustadora ainda estava por vir. Uma descoberta que viraria de cabeça para baixo toda a minha compreensão sobre o que as pessoas são capazes de fazer por dinheiro e conforto. A viagem até o presídio ficou na minha memória como um pesadelo pegajoso e arrastado, no qual as pernas ficam pesadas como chumbo e o ar se torna denso como algodão. Os corredores cinzentos me receberam com um cheiro de cloro e de um medo impregnado nas paredes. Um cheiro que nenhuma ventilação ou tempo consegue eliminar. Caminhei atrás do agente, olhando para suas costas largas, e pedi a Deus apenas uma coisa: que meu filho estivesse vivo e inteiro. Quando Carlos entrou na sala de visitas, algo dentro de mim se partiu com um gemido fino e lastimoso. Meu filho, meu bom e sempre sorridente Carlinho, parecia ter passado por um moedor de carne. Abaixo do olho esquerdo inchava um enorme hematoma negro. O lábio estava partido e ele se movia com aquela cautela que diz sem equívoco que as costelas estão quebradas ou machucadas. Ele se sentou à frente, tentando não franzir o rosto de dor, e ergueu para mim seus olhos repletos de uma tristeza indizível. "Pai", disse ele, e a voz estava rouca. "Pai, eu não bati neles, juro." Pressionei a palma na vidraça fria que nos separava, sentindo uma impotência que dava vontade de uivar. "Conta tudo, filho", pedi, tentando soar calmo para, ao menos, sustentá-lo. "Como foi de verdade?" Carlos respirou fundo, fazendo uma careta de dor. "Fui parabenizar o Gustavo. Era o aniversário dele, 5 anos. Comprei aquele carrinho de controle remoto que ele tanto queria. Eu sabia que Beatriz não me deixaria entrar, mas esperava entregar o presente pelo portão ou pela segurança. Mas mal me aproximei, ela própria saiu correndo. Começou a gritar. Pai, gritava como se eu a estivesse matando. Socorram! Ele está com faca! Ele vai roubar a criança! Ele silenciou, engolindo o nó na garganta, e eu via como tremiam as suas mãos. Mãos de músico, não de bandido. Não tive nem tempo de falar. Os seguranças do consogro se jogaram em cima de mim, me derrubaram com o rosto no asfalto. Um pressionou o joelho nas minhas costas tão forte que eu não conseguia respirar. E Beatriz ficou ali do lado filmando tudo, repetindo: "Agora você vai preso com certeza." Pai, foi uma armadilha. Eles estavam me esperando. Sabiam que eu viria. Eu o ouvia, e uma frieza de compreensão penetrava até a alma. Não foi uma briga por acidente. Foi uma operação planejada para destruir meu filho. Renato e sua filha encenaram aquele espetáculo como uma partitura, para obter um pretexto legal e se livrar de um pai inconveniente. "Vão levar o Gustavo, pai." Carlos, de repente, começou a chorar, sem esconder as lágrimas. E aquelas lágrimas masculinas contidas eram mais assustadoras do que qualquer choro feminino. "Nunca mais vou vê-lo." Beatriz dizia que ia embora com ele, que eu não sou ninguém para ele. "Vamos te tirar daqui", disse eu com firmeza, embora eu mesmo não acreditasse nas minhas palavras. "Vamos contratar um advogado." Carlos me olhou com um olhar sem esperança. "Lá está tudo comprado, pai. O delegado me disse direto: assine a confissão e pega a condicional. Se resistir, vai responder pelo máximo por tentativa de sequestro. Eles têm laudos, testemunhas. Não vamos provar nada." Saindo do presídio, me sentia um velho. A cidade ao redor ruía, vivia sua vida agitada, mas para mim as cores haviam se apagado. Eu entendia que Carlos tinha razão. Poderíamos bater a cabeça na parede, escrever recursos, buscar justiça, mas enquanto fazíamos isso,
meu filho apodreceria na cela e sua saúde seria definitivamente arruinada. Não tínhamos o dinheiro de Renato, nem suas conexões, nem sua frieza cínica. Tínhamos apenas nossa honra, mas neste mundo, ela, ao que parecia, não valia nada. Voltando para casa, encontrei Maria sentada no escuro da cozinha. Ela não acendia a luz, como se tentasse se esconder da realidade. Vamos vender o apartamento, Maria, disse eu da entrada, sem me dar tempo para dúvidas. Caso contrário, eles vão prender ele. Os 5 dias seguintes se tornaram um pesadelo interminável e pegajoso, no qual os dias se misturavam às noites. Colocamos nosso confortável apartamento de 3 quartos, onde morávamos há 30 anos, à venda urgente. O corretor de Renato, um jovem escorregadio de olhos evasivos, apareceu na nossa porta na manhã seguinte. Ele andava pelos nossos quartos fazendo caretas de nojo, apontando para o papel de parede velho e para o piso que eu mesmo havia restaurado, e derrubava o preço com uma crueldade, como se não estivéssemos vendendo uma moradia, mas lenha podre. O mercado está parado agora. Ele mentia sem corar, olhando direto nos meus olhos. Pelo preço que vocês querem, ficarão vendendo 1 ano, e eu sei que vocês não têm esse tempo. Concordávamos. Acenávamos com a cabeça, assinávamos papéis, sentindo-nos reféns dentro da própria casa. Cada campanhada fazia Maria tremer. Os compradores vinham um após o outro. Pessoas estranhas e indiferentes que passeavam pela nossa vida com os sapatos sujos, discutindo onde iam derrubar paredes e jogar fora os nossos móveis. Eles nos olhavam como um inconveniente que precisava ser despejado logo. E então começou a parte mais terrível: as malas. Vocês sabem quanto pesa uma vida humana empacotada em caixas de papelão? Ela pesa toneladas de dor. Eu retirava do chão os livros, meu orgulho, a biblioteca de literatura universal que eu havia reunido nos anos 80, trocando papel velho. Cada livro era uma lembrança. Este eu lia em voz alta para Maria quando ela estava grávida de Carlos. Este dei de presente ao meu pai no aniversário. Agora eles voavam para caixas, tornando-se apenas carga. Maria, em silêncio, com os olhos secos e inflamados, embalava as louças. Vasos de cristal que tirávamos apenas nas festas, o serviço velho com a xícara lascada, da qual o pequeno Gustavo gostava de beber. Cada objeto gritava que aqui houve uma família, houve felicidade. E agora deveríamos destruir essa felicidade com as próprias mãos e jogá-la no lixo da história. Mas o mais difícil foi no quarto das crianças, no aposento onde Carlos cresceu e onde o neto costumava dormir. Me aproximei da moldura da porta, na qual ao longo dos anos marcávamos cortes, anotando a altura primeiro do filho e depois do neto. Carlos, 5 anos. Gustavo, 3 anos. Aquelas marcas de lápis cobertas de verniz valiam mais do que qualquer reforma. Passei a mão por elas, sentindo a aspereza da madeira, e percebi que não podia levar aquela moldura comigo. Aquela memória ficaria aqui para estranhos, que a apagariam na primeira reforma. Em momentos assim, surge involuntariamente a pergunta: onde está a fronteira em que a resignação se torna traição de si mesmo? Estávamos salvando o filho. Sim, mas não estávamos matando com isso algo importante dentro de nós, algo que nos permitia chamarmos-nos de pessoas? Estávamos fugindo de rabo entre as pernas diante da arrogância e da força, abandonando o campo de batalha para os saqueadores. No 6º dia, o comprador foi encontrado. A transação foi marcada para o dia seguinte. O apartamento estava semi-vazio, coberto de caixas e trouxas, parecendo uma estação de trem em evacuação. O eco circulava pelos aposentos, refletindo nas paredes nuas. Nessa mesma noite, Renato cumpriu sua parte do acordo. Carlos foi liberado com proibição de deixar o país. Foi seu gesto de boa vontade, mais uma demonstração de poder.
O filho voltou para casa, ainda mais abatido do que estava no presídio. Entrou em seu quarto, sentou na única cadeira que restava e ficou olhando fixamente para um ponto. Ele havia sido destruído não pela prisão, mas por ter se tornado a causa do nosso colapso. Me perdoem, ele sussurrava, balançando de um lado para o outro. Pai, mãe, me perdoem. Por minha causa vocês perderam tudo. Eu o olhava e sentia o coração apertar de uma piedade e amor insuportáveis. Mas ao mesmo tempo crescia e se firmava dentro de mim outro sentimento, uma determinação fria e furiosa. Perdemos o apartamento, perdemos a paz, mas eu não podia permitir que nos tirassem o último direito de se despedir do neto. O pensamento de que iríamos para o interior e nunca mais veríamos o Gustavo de 5 anos me queimava como ferro em brasa. Lembrei-me da sua risada, de suas mãozinhas mornas, de como ele corria para mim gritando: "Vovô!" Seria isso tudo? Permitiria que Renato e sua filha nos apagassem da memória da criança como um arquivo indesejado? Vou até ele, disse eu em voz alta, olhando para as caixas lacradas com fita. Maria ergueu a cabeça assustada da mala. Tonico, o que você está dizendo? Não se pode ir até a casa do consogro, tem segurança lá. Eles vão chamar a polícia, vão te prender junto com Carlos. Não é a casa que vou, respondi, sentindo como amadurecia um plano na minha cabeça. Era o último fio de palha ao qual eu podia me agarrar. Vou até a babá, até a Lourdes. É uma mulher simples e boa, ela ama o Gustavo. Talvez ela concorde em entregar o presente para ele? Tirei do bolso um cavalinho de madeira que havia esculpido durante a viagem. Um pequeno brinquedo liso com cheiro de tilha e óleo de linhaça. Havia colocado toda a minha alma nele, esculpindo cada ondulação da crina, imaginando como o neto ficaria feliz. Pegando o casaco, saí na noite de outono. O vento jogava folhas molhadas no rosto, mas eu não sentia o frio. Ainda não sabia que aquela visita a Lourdes se tornaria a pedra que derrubaria toda a avalanche de mentiras construída pelo meu consogro. Eu ia pedir por algo pequeno, e encontrei o que era capaz de mudar tudo. O bairro onde morava a babá Lourdes me recebeu com fileiras monótonas de prédios de 5 andares, todos iguais, entre os quais se espremiam álamos sem folhas. Perambulei por muito tempo entre os blocos, examinando os números descascados dos portões, até finalmente encontrar a porta certa, revestida de um velho material sintético com cabeças de pregos à mostra. Enquanto subia ao 3º andar, meu coração batia não pela falta de ar, mas pela tensão. Apertei com força na mão o cavalinho no bolso, sentindo seus flancos lisos. Não era apenas um pedaço de madeira. Era meu último elo com o neto, meu recado a ele. O vovô te lembra, o vovô te ama, o vovô não te abandonou. Esperava que Lourdes, mulher compassiva e simples, me entendesse e não recusasse um pedido tão pequeno. Toquei a campainha, ouvindo tocar lá dentro um trelo áspero e tremido. Por muito tempo ninguém abriu, e eu já estava pensando que fiz a viagem em vão, que não havia ninguém em casa. Mas então, atrás da fechadura, ouviram-se passos arrastados pesados. A porta se entreabriu na corrente, e na fresta apareceu o rosto choroso e inchado de Lourdes. — Quem é? Ela perguntou com a voz rouca, fungando no escuro do patamar. — Lourdes, sou eu, Antônio Ferreira. Disse baixinho, tentando sorrir o mais gentilmente possível. — O avô do Gustavo. Abre, por favor, só por um minutinho. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Ela tirou a corrente com pressa e a porta se abriu. À minha frente estava não aquela mulher cuidadosa, sempre bem apresentada de uniforme que eu costumava ver na casa do consogro. Era um ser profundamente infeliz e esmagado, num roupão desbotado. — Antônio Ferreira! Ela disse desconcertada, ajeitando o cabelo desarrumado.
Meu Deus, como o senhor está aqui? O que aconteceu? Entre logo, não fique na escada. Cruzei a soleira de sua minúscula, pobremente mobiliada, mas limpa entrada. Havia cheiro de remédios, de valeriana e de algo mais, amargamente angustiante. Me perdoe vir sem avisar, Lourdes. Comecei, sentindo o constrangimento da minha intrusão. Nós vamos embora de vez. As circunstâncias se impuseram. Só queria pedir um favor. Tirei o brinquedo do bolso e o estendi a ela. É para o Gustavo. Fiz com minhas próprias mãos. Provavelmente a gente não vai mais se ver. Não nos deixam perto dele. Por favor, entregue para ele quando puder. Diga que é do vovô Tonico. Você está com ele todo dia. Você pode? Parei de falar, porque Lourdes de repente cobriu o rosto com as mãos e irrompeu em choro amargo. Seus ombros tremiam, e aquele choro era tão inconsolável que fiquei completamente perdido. Lourdes, o que foi? Me aproximei dela, sem saber como confortar. Eu disse algo errado? Não vou entregar Antônio Ferreira. Ela disse entre soluços, enxugando o rosto com a borda da manga. Não vou mais entregar nada a ele. Me mandaram embora. Anteontem me mandaram embora como um cachorro. Fiquei parado, sem acreditar nos meus ouvidos. Lourdes trabalhava para eles há 3 anos. Gustavo era louco por ela. Ela era a única pessoa naquela casa fria e rica que realmente cuidava da criança enquanto Beatriz corria de salão em salão e Renato fazia dinheiro. Como assim mandaram embora? Perguntei. Por quê? Por nada. Lourdes fez um gesto de cabeça, me convidando para a cozinha. Entre, vou fazer um chá. Não tenho forças para ficar de pé. Sentamos à pequena mesa da cozinha coberta com uma toalha de plástico. Lourdes, com as mãos trêmulas, serviu água quente para mim. Aproximou uma tigelinha com biscoitinhos baratos. Beatriz chegou de manhã, furiosa como uma fúria. Ela começou a contar, olhando para a xícara. Disse, pega tuas coisas e daqui a 1 hora some daqui. Não precisamos mais de você. Tive medo até de pedir as contas. Tinha um olhar tão assustador. Como se não fosse demitir uma babá, mas suprimir uma testemunha. Estranho, murmurei, sentindo que um mau pressentimento se movia lá dentro. Por que demitir a babá justamente agora? Renato está ocupado, Beatriz sempre em andança. Quem vai ficar com Gustavo? Lourdes ergueu os olhos para mim, e neles vi não apenas mágoa, mas um medo de verdade. Baixou a voz, embora no apartamento estivéssemos sozinhos, e se inclinou para mim por cima da mesa. É exatamente isso que fiquei pensando. Mas depois, sabe, eu não queria bisbilhotar, isso é pecado. Mas quando te jogam na rua sem 1 centavo, você acaba aguçando os ouvidos involuntariamente. Ela fez uma pausa, como se estivesse se decidindo a revelar um segredo assustador. Beatriz vai embora, Antônio Ferreira, para os Estados Unidos. Ela tem lá um noivo, um americano rico, um tal de Michael. Já está se correspondendo com ele há meio ano. Viajou até ele 2 vezes. Disse ao pai que era viagem de férias. Bom, isso é problema dela. Encolhi os ombros, embora por dentro estivesse enjoado. Que vá! O que tem a ver com a gente? O senhor não entendeu. Lourdes agarrou meu braço e seus dedos estavam gelados. O mais assustador não é isso? Ouvi ela falar com uma amiga pelo telefone enquanto eu juntava minhas coisas. Ela não fechou bem a porta do quarto. Ela gritava. Pai acha que estou levando o menino comigo. Disse a ele que vamos juntos, mas vou deixar o Gustavo com ele no dia do voo, direto no aeroporto, ou deixo um bilhete. Vou dizer que busco depois, quando me estabelecer. Senti os cabelos se arrepiarem na nuca. O que significa vou deixar? Perguntei, sentindo as pernas esfriarem. Ela quer abandonar o filho? Abandonar mesmo, sussurrou Lourdes febrilmente. Ela disse assim, para que aquele fardo lá? Michael não suporta crianças. Ele é child free, ou como chamam.
Ele quer uma mulher livre, não uma mãezinha com criança dependurada. Se eu aparecer com filho, ele me bota para fora. Ela planeja ir embora sozinha. Antônio Ferreira. E jogar a criança para cima do seu consogro? Fiquei sentado atordoado por essa informação. O cérebro se recusava a acreditar. Claro que eu sabia que Beatriz era egoísta, a filhinha mimada do papai, mas assim abandonar o próprio filho por um homem e por uma vida bonita do outro lado do oceano? Isso... São só palavras, Lourdes, disse eu inseguro. Talvez ela estivesse só falando besteira? Talvez você não entendeu direito? Não se pode fazer assim com um ser humano vivo, com o próprio filho. Lourdes balançou a cabeça com um sorriso amargo de mulher que viu podridão demais na vida. Também pensei assim a princípio, não acreditei. Mas depois, quando eu levava o lixo para fora do quarto dela, encontrei isso. Ela devia ter imprimido, amassado e jogado fora. Achou que ninguém ia fuçar. Ela se levantou, foi até o velho buffet e tirou debaixo de uma pilha de roupas uma folha de papel dobrada em 4, toda amassada. Ela a alisou sobre a mesa na minha frente. Olha. Coloquei os óculos e examinei o texto. Era uma impressão de reserva eletrônica de passagem aérea. Voo São Paulo, Nova York. Data do embarque, o número do dia seguinte, às 18 horas. Percorri com os olhos a linha de passageiros. Um sobrenome, uma passagem. Li de novo, esperando ver um erro, mas não havia erro. Um único passageiro. Fui como se tivesse levado um choque elétrico. O quebra-cabeça se encaixou com uma clareza assustadora. Renato, meu prepotente consogro, estava destruindo minha família, nos expulsando da cidade, tomando o apartamento, ameaçando prender meu filho. E tudo isso para quê? Para abrir caminho para a vida feliz da filha com o neto. Ele provavelmente sonhava como iria visitá-los em Miami, como se orgulharia dos progressos do neto na escola americana. Pensava que estava salvando a filha dos pobretões, mas na verdade era um gatinho cego. Sua própria filha, a quem ele havia mimado e nutrido, estava o usando cinicamente. Ela planejava largar a criança para ele, para um empresário de 60 anos, ocupadíssimo, com amante jovem, clínicas, reuniões e sem nenhum desejo de trocar fraldas e tratar gripes infantis. Ela vai sozinha. Sussurrei e minha voz falhou. E Gustavo? Gustavo vai ficar aqui? Com o avô que não o quer, ecoou Lourdes, e as lágrimas voltaram a escorrer pelo seu rosto. O senhor conhece Renato Augusto. Ele ama o neto como troféu, como status. Eis meu herdeiro. Mas lidar com ele no dia a dia? Ele não tem paciência para 5 minutos. Vai mandar o menino para um internato, Antônio Ferreira. De elite, fechado, mas internato. Assim que Beatriz embarcar, o menino vira um órfão com os pais e avós vivos. Criança que ficará sozinha com quem não a precisa. Eu olhava para aquela folha amassada de papel e em mim fervia uma raiva como nunca havia sentido na vida. Não aquela raiva impotente que me sufocava no gabinete do delegado. Não. Era uma raiva fria e calculada de um homem a quem puseram uma arma nas mãos. Aquela folha mudava tudo, absolutamente tudo. Renato pensava que era o senhor da situação, que era um manipulador puxando os fios, mas ele não sabia que o fio principal havia se partido. Ele nos expulsava. Os parentes verdadeiros de Gustavo, aqueles prontos a dar a vida por ele, para ficar sozinho com uma criança que se tornaria um peso em seu pescoço que ele não pretendia carregar. Obrigado, Lourdes, disse eu, levantando-me e enrolando cuidadosamente a folha. Guardei-a no bolso interno do paletó, perto do coração, junto ao documento de identidade. A senhora não imagina o que acabou de fazer. O que foi que fiz? Ela suspirou.
Só tenho o coração partido pelo menino. Vai se perder sem amor. Antônio Ferreira. Vão destruí-lo naquele palácio dourado. Não vai, disse eu com firmeza. Pela primeira vez naquela semana, senti minhas costas se endireitarem, a força retornar às mãos. Não vou deixar isso acontecer. Saí da casa de Lourdes para a escuridão da noite de novembro. A chuva havia intensificado, as gotas geladas batiam no rosto, mas eu não as sentia. Em minha cabeça, ainda há uma hora vazia de dor, batia um plano claro e nítido. No meu bolso havia uma bomba capaz de explodir em pedaços o mundo arrogante do meu consogro. Vocês alguma vez sentiram o desespero se transformar em esperança? É uma sensação estranha. Como se você estivesse caindo num abismo, mas de repente se agarrasse a uma raiz. As mãos sangram, os músculos se rasgam, mas você está pendurado. Você está vivo e pode escalar de volta para cima. Eu caminhava em direção ao ponto de ônibus e pensava: a ironia do destino. Nós, os pobretões, acabamos sendo os únicos para quem essa criança importa por si mesma, e não como bagagem ou troféu. E amanhã me caberá provar isso ao homem que só acredita em dinheiro. A questão era apenas uma: terei coragem para ir até lá? Pois se eu errasse, se Renato soubesse dos planos da filha e os aprovasse, embora improvável, ele era vaidoso demais para ser babá, aquela folha de papel não me ajudaria. Aí Carlos certamente iria para a cadeia, mas não tinha escolha. Apalpei no bolso o cavalinho de madeira. Por causa daquele cavalinho, para que Gustavo um dia o segurasse nas mãos, eu estava pronto para enfrentar qualquer coisa, mesmo a guerra com o dono da cidade. Aquela noite eu não dormi um minuto. Fiquei deitado no escuro, ouvindo a respiração pesada e entrecortada de Maria, e cerrava o punho com tanta força que as unhas se enterravam na palma. A folha amassada com a reserva da passagem, escondida no bolso do paletó pendurado na cadeira, me parecia um carvão em brasa. Me queimava mesmo à distância, não me deixando esquecer que a manhã seguinte seria ou nossa salvação ou nossa ruína definitiva. Decidi não dizer nada nem à esposa, nem ao filho. Maria não sabe fingir. Tudo se vê em seu rosto. Se ela soubesse a verdade, ou nos trairia pela agitação, ou pior ainda, começaria a me dissuadir, com medo de eu piorar as coisas. E Carlos? Carlos estava num estado tal que qualquer fagulha de esperança poderia simplesmente incendiá-lo, caso essa esperança não se confirmasse. Eu teria de carregar aquela cruz sozinho até o fim, até o momento em que as cartas fossem viradas. A manhã do 7º dia chegou como uma aurora cinzenta, e sem alegria que mal se filtrava pelas janelas sujas do nosso apartamento, que logo deixaria de ser nosso. Sentamos na cozinha pela última vez, terminando o chá em canecas sortidas. Todo o resto estava embalado. O eco das nossas vozes circulava pelas paredes nuas, fazendo cada palavra soar estranhamente alto e artificial. "O carro vem em meia hora", disse Carlos com a voz embargada, olhando pela janela. Estava pálido. Olheiras escuras o faziam parecer um fantasma, não um ser vivo. Eu o olhava e pensava: aguenta, filho, só um pouquinho mais. Talvez hoje te devolvamos não apenas a liberdade, mas também a honra. A viagem ao cartório ficou na minha memória em fragmentos, como fotogramas de uma película velha e gasta. Descemos a escada e pela última vez passei a mão no corrimão. Entramos num táxi e o motorista, um rapaz alegre, tentava fazer piada sobre o tempo, sem perceber que estava levando pessoas para o cadafalso. Pelas janelas piscavam ruas, lojas, praças que deveríamos abandonar para sempre. O escritório do cartório ficava no centro, num novo centro empresarial de vidro que brilhava ao sol como um iceberg. Nós,
Eu, no meu velho terno de domingo, Maria no casaco que usava há 10 anos e Carlos curvado, parecíamos elementos estranhos ali, sujeira que por acaso havia entrado numa sala de cirurgia estéril. Na antessala já nos aguardavam. A secretária de cabelo impecável, sem nem nos olhar nos olhos, acenou para uma pesada porta de carvalho. Entrem, os aguardam, todos já estão reunidos. Apalpei no bolso interno do paletó a folha preciosa. Respirei fundo como antes de mergulhar em água gelada e fui o primeiro a empurrar a porta pesada. O gabinete do cartório era enorme e mobiliado com aquele luxo opressor destinado a mostrar ao visitante imediatamente o seu lugar. Atrás de uma longa mesa de madeira nobre estava o próprio tabelião. Um homem gordo e solene com relógio de ouro. À sua direita, recostado numa poltrona, estava Renato. Meu consogro brilhava. Dele emanava uma sensação quase física de triunfo. Estava barbeado, exalava colônia e parecia um predador que finalmente encurralou a presa e agora saboreia o momento antes da última mordida. Ao lado dele, o nosso corretor se agitava, organizando pastas com documentos. E um pouco mais longe, perto da janela, estava Beatriz. E aí meu coração deu um salto. Se Renato irradiava calma e poder, sua filha parecia uma corda esticada demais. Ela nervosamente torcia a alça da bolsa Louis Vuitton, ficava toda hora olhando para o relógio de parede e, vez ou outra, tirava o telefone conferindo as mensagens. Estava pálida e mesmo o espesso maquiagem não conseguia esconder as manchas vermelhas no pescoço que sempre apareciam nela em momentos de grande nervosismo. Ela estava com pressa. Ela temia não chegar a tempo. Lourdes tinha razão. Finalmente! Proclamou Renato em voz alta, sem nem cumprimentar. Achei que vocês iam fugir. Embora para vocês não haja para onde fugir se não obedecer minhas ordens. Fez um gesto para as cadeiras vazias à sua frente. Sentem-se, não vamos perder tempo. Ao contrário de vocês, para mim, cada minuto vale dinheiro. Sentamos. Maria se encolheu na cadeira, de cabeça baixa. Carlos olhava para a mesa, sem coragem de erguer os olhos para quem lhe havia destruído a vida. Eu me sentei ereto, coloquei as mãos sobre a mesa e encarei Renato. Em seus olhos vi apenas desprezo frio e tédio. Ele nem duvidava de sua vitória. O tabelião tossi e começou a ler o procedimento padrão, enumerando documentos, condições da transação, obrigações das partes. Sua voz monótona tinha efeito soporífico, mas por dentro eu vibrava de tensão. Esperava o momento. Deveria escolher o segundo perfeito para o golpe. Assim, os vendedores se comprometem a desocupar o imóvel residencial em 24 horas e a cancelar o registro. Ele recitava monotonamente. Bem como o querelante, senhor Renato Augusto Brandão, se compromete a retirar o boletim de ocorrência referente à agressão. Renato bateu impaciente os dedos na mesa. Resumindo, doutor Cláudio, eles conhecem as condições. Onde assinar? O corretor logo me estendeu a mim e a Maria uma grossa pilha de papéis. Aqui, aqui e aqui. Seu dedo cutucava rapidamente as marcações. Contrato de compra e venda, recibo de pagamento, compromisso de mudança. Peguei a caneta. O corpo metálico esfriava os dedos. Na sala pairou o silêncio, rompido apenas pelo tic-tac do relógio e pela respiração pesada de Beatriz, que se aproximou da mesa e ficou atrás do pai. Assina, Antônio, me apressou Renato, e em sua voz soou ameaça. Não ponha à prova minha paciência. Carlos já saiu barato. Eu segurava a caneta sobre o papel. 1 segundo, 2, 3. Naquele momento, o tempo para mim parou. Eu entendia que estava prestes a cometer um ato que ou nos salvaria ou nos destruiria definitivamente. Se eu errasse,
Se o documento fosse falso ou Renato soubesse dos planos da filha, eu, com as próprias mãos, mandaria o filho para a prisão. Não haveria segunda chance. Arriscava tudo. A liberdade de Carlos, nossa última moradia, o futuro de toda a família. Olhei para Carlos, para seu dorso curvado, para as mãos trêmulas de Maria, e depois desviei o olhar para Beatriz, que mais uma vez olhou nervosamente para a tela do smartphone. Lentamente, pus a caneta sobre a mesa. O som do plástico batendo na madeira soou no silêncio como um tiro. Renato franziu a testa. As sobrancelhas dispararam para cima. Por que parou? A caneta não escreve. Escreve, respondi calmamente e me surpreendi com a firmeza da minha voz. Só que quero esclarecer uma coisa antes de nos despedirmos para sempre. O que mais? Beatriz exalou irritada. Pai, diga a eles, estamos atrasados. Virei a cabeça para ela e a olhei diretamente nos olhos. Pela primeira vez em todo esse tempo. Para onde você está atrasada, Beatriz? Perguntei baixo, mas claramente. Para o avião. Voo das 18 horas. O efeito foi instantâneo. Beatriz se sacudiu como se levasse um choque elétrico e ficou tão pálida que pareceu giz. Quase deixou cair a bolsa e sua mão involuntariamente subiu para a garganta. Como o senhor sabe? Ela começou e se engasgou, assustada, espiando o pai de canto. Renato, ainda sem entender o que estava acontecendo, franziu as sobrancelhas ainda mais. Passou o olhar de mim para a filha e de volta. Sim, ela vai viajar. Ele rosnou, começando a perder a paciência. Vai para uma vida nova, longe da lama de vocês. O que tem a ver com você? Assina, eu disse, mas eu não mais olhava para ele. Não tirava os olhos de Beatriz, observando como o medo tomava conta deles. Claro, para uma vida nova, prossegui sem elevar a voz. Miami, sim, cidade linda, oceano, palmeiras. Só que uma questão me atormenta, Renato. E quando ela vai buscar o Gustavo? Em um mês? Em um ano? Ou nunca? Que besteira você está falando? Renato se levantou, apoiando os punhos na mesa. Seu rosto começou a ficar escarlate de raiva. Vão juntos de uma vez só, não é? Sorri, mas aquele sorriso era amargo. Só que a Lourdes de vocês falava outra coisa. Ela dizia que o novo genro americano, Beatriz, não suporta crianças e que o menino não tem visto nem passaporte americano. Beatriz recuou em direção à porta. Seus lábios tremeram. É um absurdo, ela sussurrou. Pai, não escuta ele. É um louco. Está ganhando tempo de propósito. Pode ser que eu seja um simples operário, Renato, disse eu lentamente desabotoando o paletó. Mas sei ler. Tirei do bolso aquela folha amassada, desdobrei-a e silenciosamente a coloquei sobre a superfície polida da mesa, bem diante do nariz do consogro. Aqui está a reserva dela, Renato. Olha com atenção. Um passageiro. Beatriz Brandão. Data: hoje. Classe executiva. E a criança não consta na passagem. No gabinete pairou um silêncio mortal e vibrante. Parecia que até o ar havia ficado denso. Renato congelou. Seu olhar carregado de fúria pousou sobre a folha. Lentamente, muito lentamente, baixou os olhos e começou a ler. Eu via como seu rosto mudava. Primeiro perplexidade, depois entendimento, e por fim um vazio negro e terrível que existe numa pessoa quando seu mundo desmorona. O sorriso desapareceu de seu rosto como se tivessem apagado com um pano. Ele lentamente, como em câmera lenta, ergueu a cabeça e se virou para a filha. E aquele olhar era mais assustador do que qualquer ameaça. Beatriz? Ele perguntou baixinho, e daquele sussurro
Todos os presentes sentiram um calafrio. De que ele está falando? Onde está o passaporte de Gustavo? Agora tudo dependia dela, de sua resposta e do que Renato faria a seguir. Um homem acostumado a que todos o obedecessem, mas que acabava de ser traído pela própria carne e sangue. No gabinete do tabelião pairou um silêncio tal que eu ouvia uma mosca zunindo contra o grosso vidro panorâmico, atrás do qual fervilhava a vida da cidade. Beatriz, havia um minuto altiva e segura de si, agora parecia um bicho acuado. Ela pisava de um pé para o outro. Seus saltos batiam no piso um ritmo nervoso. Ela entendia que seu plano perfeito, voar para uma vida linda enquanto os problemas ficavam aqui, do outro lado do oceano, havia acabado de rachar como um cânion. Pai, ela começou, e sua voz traiçoeiramente falhou, subindo a falsete. Pai, você entendeu errado. É provisório. Lá tem complicações com visto para o Gustavo. Você sabe como são esses americanos. Burocracia, documentos, entrevista. Não tive tempo de providenciar, e a passagem ia perder a validade. Renato lentamente ergueu para ela os olhos. Naquele olhar não havia amor paterno, nem o costumeiro condescendência. Havia um frio glacial, diante do qual até eu, pessoa de fora, me encolhi. Complicações com o visto? Ele repetiu baixinho. E aquele tom calmo era mais assustador do que qualquer grito. E por que fico sabendo dessas complicações pelo meu inimigo 5 minutos antes de assinar os documentos? Por que ontem você me mentiu olhando bem nos olhos, dizendo que Gustavo viajava com você? Beatriz começou a recuar em direção à porta, como se esperasse desaparecer, se dissolver no ar. Não queria te preocupar. Ela desatou a falar, engolindo as palavras. Pensei, vou viajar, me estabelecer, achar um advogado e em 1 ou 2 meses vou buscá-lo. Paizinho, que diferença faz? Você ama o neto. Ele fica um tempinho com você. Você tem uma casa enorme, empregados. Custa alguma coisa? Eu a ouvia tagarelar e sentia dentro de mim não raiva, mas repulsa. Ela estava barganhando. Estava barganhando com o próprio filho como se fosse um objeto indesejado, tentando jogar a responsabilidade para quem fosse, desde que não prejudicasse sua imagem de vida doce. Entendi que havia chegado o momento de liquidar aquela mentira. Eu não tinha o direito de parar, por Carlos, por Gustavo, por todos nós. Ela está mentindo, Renato, disse eu, olhando firme nos olhos do consogro. Nenhum daqui a um mês vai acontecer. A Lourdes ouviu a conversa dela. O novo marido americano, esse Michael, não suporta crianças. Ele colocou condição. Ela chega sozinha. Ela vai abandonar o Gustavo para você para sempre. Renato se sacudiu como de uma bofetada. Cala a boca. Ele rosnou para mim, mas em sua voz já não havia a certeza de antes. Virou-se para a filha, e seu rosto se contraiu em uma careta de dor e fúria. Beatriz, responde. É verdade? Você trocou o filho por um homem? Beatriz soluçou, e a máscara começou a escorrer pelas bochechas em fios negros, transformando o rosto numa máscara de palhaço. Ele não é qualquer homem, pai. Ela de repente guinchava, passando ao contra-ataque. Michael é minha chance de viver direito, não apodrecer nessa cidade. Sim, ele não quer filhos alheios. E daí? Vou cravar uma cruz em mim? Sou jovem, quero viver. E Gustavo? Gustavo não é seu estranho. Você é rico, vai dar conta. Contrata uma nova babá, bota num colégio bom. Que diferença faz para você uma babá a mais ou a menos? Aquelas palavras pairaram no ar, pesadas e sujas. Ela havia confessado. Ela havia confirmado tudo o que a Lourdes me contara. Vi o rosto de Renato ficar carmesim, com sangue subindo a cabeça. Ele, dono de empresas e clínicas, homem que resolvia assuntos com um único telefonema, de repente percebeu que havia sido enganado. E quem o havia feito era a própria filha.
Ela usara seu recurso, seu dinheiro, seu poder para nos destruir, nos tirar do apartamento, prender meu filho. E tudo apenas para abrir caminho para a fuga. Ela não o amava, não o respeitava. Ela o via apenas como carteira e depósito gratuito para sua criança. Vai dar conta? Renato rouquejou, lentamente se levantando da mesa. Estava assustador em sua fúria. Você me toma por idiota? Acha que na minha velhice preciso de creche? Construí um negócio para na aposentadoria viver para mim, não para trocar fralda. Decidi desferir o último golpe para destruir definitivamente as ilusões dele. Exatamente, Renato. Aproveitei sem lhe dar tempo de se recuperar. Pensa bem, você expulsa a gente, o pai verdadeiro, o avô, a avó. Somos os únicos que amavam Gustavo, prontos para criá-lo. Você está queimando tudo ao seu redor. E para quê? Para você mesmo levá-lo ao médico, para ficar com ele quando estiver com febre? Você está pronto para sacrificar seu conforto, suas amantes, suas viagens? Ou vai mandá-lo para um internato assim que o portão do avião fechar atrás da Beatriz? Renato me olhou. Em seus olhos eu vi terror. Terror de um egoísta que de repente percebeu que estavam lhe colocando um fardo que ele não tinha intenção de carregar. Ele queria um herdeiro no retrato de família, um menino bonito, de terno, com quem se gabar diante dos sócios. Ele não queria o cuidado diário e rotineiro de uma criança viva. Internato. Ele sussurrou, e aquela palavra lhe custou caro. Você não vai conseguir, Renato, finalizei. As pessoas não vão entender. Seu status não permite. Renato Brandão mandou o neto para abrigo com a filha viva. Vão rir de você. Vai ter que criá-lo sozinho, porque a gente vai embora como você quis. E você vai ficar com um menino de 5 anos, mimado e abandonado pela mãe, que vai te odiar pelo que você fez com o pai dele. Renato voltou o olhar para Beatriz. Ela estava perto da porta, miserável e despenteada, mas ainda segurando na mão sua passagem preciosa. E aí ele explodiu. Com um rugido surdo, parecido com o de um urso, Renato agarrou da mesa a grossa pasta com documentos, exatamente aqueles que deveríamos ter assinado, e a arremessou com toda a força contra a filha. Fora! Ele berrou de um jeito que o tabelião se encolheu na poltrona e o corretor deixou cair a caneta. Sai fora daqui! A pasta bateu na porta perto da cabeça de Beatriz. Os papéis voaram em leque branco por todo o gabinete. Pai! Ela guinchava. Não ousa me chamar de pai. Renato tremia de fúria. Você me usou. Você me armou uma cilada. Você resolveu seus problemas às minhas custas. Quis pendurar um velho na criança. Ele agarrou da mesa a garrafa de cristal com água e fez menção de jogá-la. Beatriz, guinchando de terror, empurrou a porta e saiu disparada para a antessala, chacoalhando os saltos. E nem pense em aparecer aqui. Renato gritava atrás dela, vermelho e sufocando. Vai ao teu americano, mas não vais receber um centavo meu. Vou te deserdar. Dou tudo para uma fundação, para os cachorros de rua, mas não para você. A porta bateu. No gabinete ficamos apenas nós, o tabelião aturdido e Renato ofegante, que estava no meio dos papéis espalhados pelo chão, apoiando as mãos na mesa como se tivesse medo de cair. Seu triunfo havia virado cinzas. Sua dinastia havia se revelado uma ficção. Naquele momento, olhando para ele, senti uma sensação estranha. Não era regozijo. Senti pena. Ele era rico, influente, temido, mas naquele instante era o homem mais solitário do mundo. Tinha uma filha que o havia traído, tinha um neto que lhe era indiferente, e tinha a nós, inimigos que ele queria destruir, mas que havíamos nos revelado mais honestos do que a própria família dele. Renato lentamente se afundou na poltrona. Havia envelhecido 10 anos em 5 minutos. Desabotoou o colarinho da camisa, absorvendo o ar, e estendeu a mão para a garrafa de água. Mas a mão tremia tanto que ele não conseguiu derramar uma gota.
A garrafa batia contra o copo, respingando água no verniz. Me aproximei em silêncio, tirei a garrafa de sua mão e servi um copo cheio. Empurrei em direção a ele. Ele me ergueu um olhar turvo. Nele não havia nem gratidão, nem ódio, apenas esvaziamento. Bebe, disse eu simplesmente. Ele bebeu de uma só vez, derramando metade no queixo e na gravata cara. Depois enxugou a boca com o dorso da mão e se recostou na poltrona, olhando para o teto. E então, Antônio? Ele rouquejou sem me olhar. Satisfeito? Você ganhou. Não preciso de vitória, Renato, respondi, sentindo a tensão dos últimos dias se soltar. Preciso do meu filho e do meu neto. Renato ficou em silêncio, ouvindo o silêncio. Depois fez um gesto com a mão, cansado e indiferente, como de quem está farto de tudo. Pega. Ele atirou sombriamente. Pega tudo. O menino esse Gustavo também pega, e teu Carlos também, e o boletim retiro, que se dane. Ele olhou para os papéis espalhados pelo chão, o contrato de compra e venda do nosso apartamento. E isso tira também, não se vende nada, morem na sua casinha. O tabelião tossiu timidamente. Renato Augusto? Mas como? O procedimento já foi iniciado, o sinal foi dado. Eu disse que acabou, Renato berrou, batendo a palma na mesa, mas em seguida murchou como um balão furado. Não preciso desse circo, tenho o coração. Pressionou a mão ao peito e fechou os olhos. Olhei para Maria e para Carlos. Estavam sentados sem acreditar no que ouviam. Maria levou as palmas ao rosto para não soluçar em voz alta. E Carlos, pela primeira vez em uma semana, ergueu a cabeça e em seus olhos apareceu uma luz consciente. Havíamos sido salvos, não por dinheiro nem por conexões, mas pela simples e nua verdade, que havia se revelado mais forte do que todos os milhões do consogro. A saída da torre de vidro do centro empresarial ficou na minha memória por uma estranha sensação de imponderabilidade. Os pés pisavam no asfalto macio, como se eu não andasse por terra firme, mas por musgo de banhado. E cada passo era difícil, mas já não pelo medo, e sim pelo cansaço de chumbo que havia caído de repente. Saímos para o ar, eu, Maria e Carlos. E pela primeira vez naquela semana negra, respiramos a plenos pulmões. O ar cheirava a combustível, a poeira molhada e a outono. Mas para nós era o cheiro de liberdade. Renato ficou lá em cima, em seu gabinete de luxo, a sós com as esperanças despedaçadas e a garrafa de água. Antes de sairmos, ele havia apenas lançado à segurança uma frase curta pelo telefone. Deixem passar, podem levar a criança. Nem nos olhou ao se despedir. Naquele momento, ele me lembrava um bote de borracha furado, do qual tiraram todo o ar. A grandiosidade havia sumido. Restou apenas uma casca flácida e monótona. Tunico! Maria me pegou pelo braço e senti como ela tremia. É verdade, ganhamos. É verdade, Maria, respondi, cobrindo a mão dela com a minha. Vamos buscar o Gustavo. O caminho até o sítio do consogro, aquela fortaleza atrás de um muro de 3 metros que antes tentávamos contornar de longe, agora parecia o caminho para casa. Carlos estava no banco da frente do táxi e via no espelho retrovisor como seu rosto mudava. Aquele rapaz encurralado e destruído que uma hora atrás estava pronto para ir à prisão ia desaparecendo. Os ombros se endireitavam, os olhos ganhavam brilho. Ele tinha um objetivo, o filho. A segurança no portão, acostumada a nos olhar como servos, desta vez abriu silenciosamente as folhas. Evidentemente, a ordem do patrão havia sido categórica. Caminhamos pela alameda impecavelmente pavimentada, passando por arbustos aparados e por uma fonte já desligada para o inverno. Aquela casa sempre me pareceu um museu,
fria, bonita e completamente sem vida. Ali não era permitido correr, gritar, ser criança. A porta foi aberta pela empregada, uma mulher de olhos assustados. Ela claramente não entendia o que estava acontecendo. A patroa havia sumido para o aeroporto com as malas. O patrão havia ficado no escritório e na soleira estavam os pobres parentes que havia sido ordenado não deixar entrar. "Onde está o Gustavo?" Carlos perguntou. Ele não pedia licença, ele exigia. Sua voz vibrava de tensão. "Na sala de brinquedos, no segundo andar." A mulher murmurou, recuando. "Está lá sozinho." Beatriz mandou não incomodá-la enquanto fazia as malas. Trancou-o lá desde de manhã. Carlos disparou escada de mármore acima, pulando 2 degraus de cada vez. Eu e Maria, sem fôlego, corremos atrás. Nunca vou esquecer aquela cena. Um aposento enorme, lotado de brinquedos caros. Carrinhos elétricos, blocos de construção tamanho humano, ferrovia, tudo com que Renato tentava comprar a afeição do neto. E no meio daquela riqueza de plástico, sobre o tapete encolhido como um caroço, estava um menino pequeno. Ele abraçava um urso de pelúcia e chorava baixinho, em silêncio, olhando para a parede. "Gustavo!" Carlos exalou, caindo de joelhos diante dele. A criança se sacudiu, virou a cabeça e em seus olhos acendeu uma incredulidade tão grande, uma esperança tão grande, que o coração me apertou. "Papai!" ele gritou, jogando o urso fora, e se atirou para o pai. Eles se abraçaram. Carlos pressionou o filho contra si com tanta força, como se quisesse incorporá-lo, protegê-lo com o próprio corpo do mundo inteiro. Enterrou o rosto no ombrozinho pequeno e vi como suas costas estremeciam. Homens não choram, é mentira. Homens choram quando recuperam a vida que tentaram lhes roubar. Eu e Maria ficamos parados na porta sem ousar quebrar aquele momento. Eu os olhava e pensava em como é frágil o nosso mundo. Uma única assinatura, uma única decisão errada, uma única covardia. E aquele momento não existiria. O menino teria ficado naquela cripta dourada, esperando ser mandado para um internato, e o pai apodreceria numa cela. "Prepara suas coisas, filho", disse Carlos, se levantando e pegando Gustavo nos braços. Não o soltava nem por um segundo. "Vamos para casa, com o vovô e a vovó." "E a mamãe?" Gustavo perguntou baixinho, nos olhando com olhos sérios, muito sérios para uma criança. "Mamãe foi viajar. Disse que ia de avião, mas não me levou." No aposento pairou o silêncio. Como explicar a uma criança de 5 anos que a mãe havia escolhido praia e drinks em vez dele? Como dizer que ela o havia traído sem nem se despedir? "Mamãe foi em viagem de trabalho." Carlos mentiu. E eu lhe fui grato por aquela mentira. A verdade Gustavo saberia depois, quando crescesse. Agora não precisava saber que havia sido um fardo. Mas nós vamos ficar juntos para sempre agora. Saímos da casa de Renato sem levar nada além da criança e de uma sacola com suas roupas mais necessárias. Todos aqueles brinquedos caros, aparelhos eletrônicos, roupas de marca, tudo ficou lá, no Museu da Solidão. Não precisávamos disso. Levávamos o tesouro principal. O caminho de volta foi silencioso. Gustavo adormecer nos braços do pai, esgotado pelas emoções. Maria acarinhava a cabecinha dele, sussurrava alguma oração, e eu olhava pela janela para as luzes da cidade à noite, sentindo como dentro de mim a mola que havia estado enrolada ao limite se soltava lentamente naqueles 7 dias. Voltamos ao apartamento quando já havia anoitecido. Ao cruzar a soleira, paramos. O corredor estava entulhado de caixas. As paredes estavam nuas. Havíamos tirado todas as fotos nos preparativos para a venda. O apartamento parecia alheio, saqueado, como após um assalto. Mas eram nossas paredes, nosso chão, nosso cheiro. "Bem", disse eu,
pondo no chão a sacola com as coisas de Gustavo. Bem-vindos a casa. Agora de vez. Carlos levou o filho dormindo para o quarto, o deitou na cama. A única coisa que não havíamos conseguido empacotar. Eu e Maria fomos para a cozinha. Lá sobre a mesa ainda havia as xícaras de chá da manhã, meio cheias, como um monumento àquela vida que havia terminado naquela manhã. Sentei no banquinho e senti como as forças me abandonavam definitivamente. As mãos começaram a tremer fininho. A descarga. A adrenalina havia ido, deixando atrás um vazio e um zumbido nos ouvidos. Tonico, você está passando mal? Maria se sobressaltou, agarrando a caixinha de remédios. Fica bem, Maria. Fiz um gesto com a mão. É o alívio. Você entende o que a gente fez? Não foi só o apartamento que defendemos. Salvamos a alma. A nossa e a do Gustavo. Naquele momento, Carlos entrou na cozinha. Fechou a porta do quarto da criança e encostou no batente. Parecia esgotado. Os hematomas no rosto haviam escurecido, mas o olhar estava limpo. Ela foi embora, disse ele baixinho. Conferi o rastreador do voo. O avião decolou há meia hora. Ficamos calados. Lá, em algum lugar no céu, na classe executiva, voava Beatriz, tomando champanhe e sonhando com uma vida nova. Provavelmente pensava que havia jogado fora o lastre. Ela não entendia que, na verdade, havia jogado fora o colete salva-vidas. Deus a julgue, disse Maria e se benzeu. O que importa é que o menino está conosco. Pai, mãe. Carlos se aproximou e se sentou à mesa. Pegou nossas mãos nas suas. Obrigado. Sei o que custou para vocês. Estavam prontos a dar tudo por minha causa. Nunca vou esquecer. E prometo, vou ser um bom pai. Vou achar outro emprego mais tranquilo. Vou consertar tudo. Eu olhava para o filho e acreditava nele. As provações quebram os fracos, mas temperam os fortes. Carlos havia passado pelo inferno, mas não havia se endurecido. Havia mantido o ser humano dentro de si. Vamos desempacotar, disse eu me levantando. Ficar parado era insuportável. Era preciso agir para sufocar os últimos resquícios de angústia. Não vamos viver no meio de caixas. Esta casa é nossa e ela tem de viver. E começamos a desempacotar as coisas. Era uma ocupação estranha para as 10 da noite. Tirar os livros, pendurar de volta as cortinas, arrumar as louças. Fazíamos isso em silêncio, mas em uníssono, como um mecanismo único. Cada objeto devolvido ao seu lugar era um símbolo da nossa vitória. Tirei da caixa aquele cavalinho de madeira que havia levado a Lourdes e o coloquei na prateleira. Ele havia feito o seu trabalho. Havia se tornado a chave que nos abriu a porta para o futuro. Mas em meio àquela alegria do retorno, havia também amargura. Sabíamos que a vida não seria mais a mesma. Havíamos visto o avesso das pessoas que considerávamos família. Havíamos espreitado o abismo da traição. Feridas assim cicatrizam lentamente. Quando a última caixa foi desfeita, saí para a varanda fumar. A cidade noturna se estendia à minha frente, brilhando com milhares de luzes. Em algum lugar lá, em um dos prédios, estava Renato, sozinho em sua riqueza. Em algum lugar no céu voava Beatriz, sozinha em seu egoísmo. E aqui, num simples apartamento, dormia um menino pequeno, rodeado de amor. E de repente, entendi uma coisa simples. Riqueza não são contas bancárias. Riqueza é ter alguém para abraçar antes de dormir e saber que não te vão trair por uma passagem de executiva. Amanhã começaria um novo dia. Haverá processos, burocracia com a guarda. Renato, é claro, manterá a palavra e não atrapalha. Mas a burocracia ninguém cancela. Será difícil. Mas serão dificuldades de pessoas vivas e livres. Apertei o cigarro e voltei para o apartamento. A luz do corredor ardia quente e aconchegante. Do quarto de Carlos vinha a respiração serena de Gustavo. A vida continuava.
Não ficamos mais ricos, não nos mudamos para um palácio. Mas cada manhã no nosso apartamento começa agora não com o silêncio pesado, e sim com o barulhinho dos pezinhos e com o cheiro de mingau que Maria prepara com tanto esmero como se não fosse um café da manhã, mas uma cerimônia sagrada. Renato cumpriu sua palavra, ainda que à sua maneira senhorial de sempre. Uma semana depois daquela reunião no cartório, um carro de entrega preto parou na frente do nosso prédio. Um motorista silencioso me entregou um envelope grosso com os documentos do arquivamento, confirmando que ele não tinha mais nenhuma queixa contra Carlos. Sem bilhetinho, sem ligação, sem tentar saber como estava o neto. Como se tivesse cortado aquela parte de sua vida com um bisturi cirúrgico e jogado no lixo dos resíduos médicos. Ouvi por conhecidos em comum que agora ele quase não aparece nas clínicas. Dizem que fica no seu enorme sítio, demitiu metade dos empregados e bebe muito. Não sinto pena dele, mas às vezes, olhando para a cadeira vazia à cabeceira da mesa, penso em como deve ser aterrorizante ficar sozinho numa gaiola dourada, sabendo que você mesmo forjou as grades. Beatriz mandou notícia apenas uma vez. Nem era bem notícia, era uma publicação nas redes sociais que Carlos me mostrou. Na foto, ela, bronzeada e sorridente, sentada com um drink ao fundo de um oceano azul. A legenda dizia: "Nova vida, novos horizontes, feliz como nunca." Nem uma palavra sobre o filho que havia abandonado como uma mala velha. Carlos olhou para aquela foto, ficou calado 1 minuto e depois, calmamente, apertou o botão bloquear. O Gustavo não tem mãe em Miami. Ele disse então com firmeza. E entendi que ele havia definitivamente virado essa página. O Gustavo tem família aqui. Aliás, encontramos Lourdes, aquela mesma babá que nos salvou com sua revelação. Ela agora trabalha numa creche perto de nossa casa. Arrumar o emprego foi possível graças a antigos contatos meus pelo sindicato. Ela vem frequentemente nos visitar para tomar chá com torta e Gustavo se pendura no pescoço dela. É uma coisa estranha. Uma mulher de sangue alheio revelou-se mais família para o menino do que a própria mãe e o avô paterno. A vida, às vezes, embaralha as cartas de um jeito que a gente fica boquiaberto. Carlos foi trabalhar numa oficina mecânica. Não é um emprego de prestígio, não é um escritório com ar-condicionado e as mãos sempre ficam com óleo. Mas ele chega em casa vivo, sorri, brinca com o filho, constrói castelos com blocos e em seus olhos não há mais aquela expressão acuada que me perseguia nos pesadelos. Vivemos modestamente, contamos os trocados até o pagamento, como metade do país, mas nossa casa tem calor. Ontem à noite eu estava na sala observando uma cena idílica. Maria lia um conto para o neto e Carlos consertava um carrinho quebrado. Eu os olhava e pensava no preço que havíamos pago por aquela paz. Passamos pela humilhação, pelo medo da prisão, pela traição. Envelhecemos naquela semana 10 anos. Mas se me propusessem voltar atrás e renegociar tudo, escolher uma velhice tranquila em troca da consciência, eu escolheria de novo aquele inferno. Porque há coisas que não se medem por dinheiro ou por metros quadrados. Me aproximei da prateleira onde está aquele cavalinho de madeira. Agora está um pouco riscado. Gustavo usa todo dia, preferindo aos robôs caros. Passei o dedo pelo seu flanco liso e lembrei do rosto de Renato no momento em que soube a verdade. Ele não perdeu porque tinha menos dinheiro. Perdeu porque considerava as pessoas um recurso. Pensava que todos se podiam comprar, intimidar ou quebrar. Mas esqueceu que o amor não tem preço e que a honra não tem prazo de validade. Frequentemente pensamos que os poderosos deste mundo são aqueles que têm poder e capital. Temo-los, bajulamo-los, permitimos que nos ditem condições. Mas minha história me mostrou que são gigantes com pés de barro. A força deles se sustenta no nosso medo,
Basta parar de ter medo, basta lembrar quem você é, e seus castelos de cartas se desfazem com um sopro de verdade. Olhando para trás agora, entendo que não salvamos apenas Gustavo, nos salvamos a nós mesmos. Se tivéssemos cedido, se tivéssemos assinado aqueles papéis e ido embora, viveríamos até o fim dos nossos dias com o sentimento de que somos traidores. Comer, beber, dormir, mas por dentro estaríamos mortos. E agora estamos vivos. Temos dor nas costas, a pressão sobe, não sobra dinheiro para a reforma, mas somos pessoas vivas que podem se olhar nos olhos sem vergonha. Carlos às vezes me pergunta: pai, o que vamos dizer ao Gustavo quando crescer? Sobre o avô materno? Sobre a mãe? Eu respondo: vamos dizer a verdade, mas não agora. Agora ele precisa saber apenas uma coisa, que é amado. Que ele não é um erro, não é um fardo, não é um instrumento de manipulações, que é a coisa mais preciosa que temos. E sabe, acredito que dele vai crescer uma pessoa de verdade, não herdeiro de um império, não egoísta passando por cima dos outros, mas um homem, um que nunca abandonará os seus, que saberá o valor de uma palavra, porque vê isso todo dia. Nos nossos atos, nos nossos olhares, nas nossas mãos calejadas que sempre estão prontas para ampará-lo. Lá fora já anoiteceu totalmente. A cidade acendeu suas luzes, milhões de janelas, e atrás de cada uma o próprio destino, o próprio drama, a própria guerra. Sei que entre vocês que ouvem a minha história, há quem neste momento esteja diante de uma escolha difícil, quem esteja encurralado pelas circunstâncias, por dívidas ou por parentes autoritários. Parece que não há saída, que é preciso ceder, se conformar, entregar o último por uma paz ilusória. Não acreditem nessa voz do medo. Sou um simples chefe de turno numa fábrica. Digo a vocês, há sempre uma saída, enquanto vocês tiverem a si mesmos e a sua família. Não tenham medo de lutar pelo que consideram certo. Não permitam que ninguém, por mais donos da vida que se proclamem, pise na sua dignidade. A verdade é pesada, incômoda, às vezes muito amarga, mas é sempre mais forte do que a mentira. E sempre vence, mesmo que para isso seja preciso passar pelo fogo. Olho para o neto dormindo e entendo. Minha vida não foi vivida em vão. Não construí um império, não ganhei milhões. Meu nome não estará nos jornais, mas preservei minha linhagem. Não deixei que ela se interrompesse, não deixei que se dissolvesse na covardia. E essa é minha maior conquista. Obrigado por estarem comigo nesses momentos difíceis, por terem ouvido minha confissão. Fiquei mais leve, como se tivesse tirado um peso pesado da alma. Vivi uma vida longa e aprendi uma coisa simples. Nenhum dinheiro substitui o calor das mãos de quem amamos. Por favor, hoje, ponham tudo de lado e simplesmente abracem seus queridos enquanto estão perto. E por fim, quero fazer a vocês uma pergunta que não me dá sossego. Penso muito sobre o futuro e sobre o perdão. O que vocês acham? O parentesco de sangue é razão incondicional para o perdão? E deveria eu abrir a porta para Beatriz, se depois de muitos anos ela voltar até nós, velha, doente e de ninguém mais querida? Ou a traição é uma linha além da qual uma pessoa se torna para sempre estranha, qualquer que seja o laço que nos una?